muito boa noite, vamos chegando. Seja bem-vinda, você que vai assistir a gravação dessa aula aqui, que vai ficar disponível depois. Seja bem-vinda você que está assistindo ao vivo aqui comigo agora. Para quem não me conhece, me chamo Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor do seu bebê. E sempre lembrando que durante as nossas lives, durante as nossas aulas, os comentários ficam abertos, podem aproveitar para tirar suas dúvidas e colocando aqui. Se eu não responder logo que a dúvida aparecer ali, mas eu estou cuidando aqui dos comentários, logo em seguida que eu parar o conteúdo, que eu parar de falar, daí eu vou ali, volto ali com o dedo e procuro onde é que está a pergunta e respondo o máximo possível que eu puder responder. Lembrando sempre que todas as quintas-feiras tem caixa de perguntas, a nossa caixa de perguntas aparece ali ao longo do dia da quinta-feira, fica 24 horas aberta para vocês colocarem suas perguntas ali. Acabei de responder 3 perguntas lá da caixa de perguntas e aí vocês podem ir tirando suas dúvidas por ali também, que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra mãe e eu respondo ali para todos, claro, não colocando o nome de ninguém e tudo mais, preservando o nome de vocês, mas a dúvida pode ajudar outras mães também. Certo? E a outra coisa que eu estou pedindo para vocês é, se vocês postarem vídeo dos seus bebês, aprendendo a levantar, aprendendo a engatinhar, ou com uma dificuldade em algum movimento, ou conseguindo dar os seus primeiros passos, me marca lá, coloca lá, @ThiagoDeHolandaDM, para eu assistir junto lá nos stories lá, talvez compartilhar também no meu, para a gente ir vendo junto a evolução do seu bebê. Então, hoje a gente vai falar sobre o bebê com falta de estímulos. Quando o bebê não tem os devidos estímulos, o que vai acontecendo com ele, né? Opa, já tem uma pergunta aqui, já vou responder já. Pode ser normal um bebê de 5 meses não se virar? Pode, ainda está no processo. O segundo trimestre do bebê é onde ele vai aprender a pivotear, a fazer esfinge e a lateralizar para depois rolar. E esses movimentos vão ajudar ele a sentar depois, a ter a força muscular para sentar depois. Então, um bebê de 5 meses está bem no meio desse processo mesmo de aprender esse movimento. Não saber ainda, está tudo certo, está tudo bem, está tudo dentro do tempo. Certo? E sempre lembrando que se é prematuro, se o bebê é prematuro, a gente tem que fazer a idade corrigida. Se nasceu abaixo de 37 semanas, talvez o bebê não tenha a idade que a gente acha que tem ali, que é a cronológica, e tem que acompanhar o desenvolvimento motor pela idade corrigida. Mas, mesmo sendo idade cronológica e corrigida há 5 meses ali, o bebê está dentro do tempo. Gostei, hoje o pessoal está vindo com tudo, adorei. Eu gosto quando o pessoal participa bastante, quando vocês participam. Como posso estimular meu bebê a aprender a andar? Bebê de 1 ano e 3 meses. Acho que acabei de responder uma pergunta parecida com essa na caixa de perguntas agora. E assim, a primeira coisa é parecida porque lá naquela pergunta o bebê tinha medo ali de andar. Às vezes não pode ser essa situação que está acontecendo aí. Mas enfim, a primeira coisa é quando o bebê começa a aprender a andar, ele tomba, e é normal, ele vai caindo, ou talvez ele tenha um pouco medo de se equilibrar ali e tudo mais. Primeira coisa de todas é o bebê olhar para os adultos que estão em volta e ver que eles estão confiantes. Adulto na volta que fica, cuidado, vai cair, cuidado, não sei o que, cuidado, olha lá ele, segura ele, vai atrás dele. Isso o bebê vai sentindo e vai também prejudicando essa força de explorar, de se testar, de ver o que acontece, que é o importante nesse momento. Beleza, tirando essa parte então, não tem nada disso acontecendo aqui em casa, Thiago. A gente trazer um estímulo muito bacana para o bebê, uma coisa nova, um objeto ou um brinquedo que goste muito, para que o bebê consiga, a atenção dele esteja focada em chegar nesse objeto. Por exemplo, o bebê traga um espelho para ele se olhar no reflexo do espelho. Aquilo ali chama muito a atenção e esse espelho eu não coloco bem na frente dele, eu coloco um pouquinho mais longe dele. E aí a gente vai estimular o andar com autonomia, o andar com ele equilibrando o seu peso do corpo. E ele vai, atraído por aquele reflexo, o espelho, que é uma coisa nova que ele não tinha visto antes, que ele não tinha percebido, prestar atenção, ele vai atrás disso.
Posso, num primeiro momento, colocar de um lado do sofá, daí ele vai apoiando com as mãos na borda do sofá até lá, depois eu pego o espelho e trago para o outro lado, ou o brinquedo, ou o objeto, enfim, e trago para o outro lado, e assim ele vai aprendendo a posicionar os pés ali de um lado para o outro no sofá, para depois esse espelho ir para o outro lado ali, para ele ter que sair da borda do sofá e fazer isso sem as mãos? Sim, esse é um caminho bacana. Mas acho que a gente tem que tentar encontrar uma coisa que seja muito, 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 muito atrativa. Às vezes o brinquedo que a gente acha que é o preferido do bebê ele não é mais o preferido, era para semana passada, agora não é mais. Mas quando a gente encontra esse outro objeto, essa outra coisa que chame a atenção, às vezes é umas coisas, para nós pode ser banal, mas eu pegar um massa crua ali, colocar dentro de um pote de plástico e sacudir, já pode ser uma novidade. Então, dependendo de cada caso. Então a gente tem que tentar encontrar essas novidades para chamar muita atenção e o foco virar para isso. Né, para ajudar a ter essa vontade de ir. Acho que é por aí. Opa, já vou engatar aqui as respostas hoje. Já vou engatar resposta atrás de resposta aqui, para ir ajudando vocês. Meu bebê tem 7 meses, é prematuro de 30 semanas. Ainda não rola. Bom, peraí, vamos fazer as contas aqui então. 30 semanas. Então a gente faz 40 menos 30 dá 10. Então tem 10 semanas a menos da idade cronológica. Acho que você falou meu bebê tem 7 meses, deve ser de idade cronológica, né? 10 semanas a menos, ele tem 4 meses e meio de idade corrigida. Tá certo, né? Isso. 10 semanas é 2 meses e meio. 2 meses e meio para trás, 4 meses e meio de idade corrigida. Ainda não rola, mas é muito ativo, senta totalmente sozinho, tem equilíbrio bom e se apoia a mão, fica em pé sozinho, é normal atraso para rolar, não, tá tudo bem, olha, porque assim na avaliação a gente tem que não só olhar um único movimento, a gente tem que olhar um todo. E o seu bebê tem idade corrigida de 4 semanas e meio, a não ser que você já tenha me falado a idade corrigida dele é 7. E ele já faz tudo isso, o rolar é um movimento que ele é bem complexo e pode demorar um pouco mais para acontecer. Pode sim, pode demorar um pouco mais para acontecer, e dependendo de como a gente tem o ambiente do bebê ser propício para ele fazer esse movimento acontecer, ou as demandas, se tem essa demanda para ele tem que rolar até um objeto para chegar nele, ou já está ali perto dele, próximo dele, os objetos que ele precisa pegar. Então tudo isso influencia no ambiente para ele provocar alguma movimentação que ele ainda não sabe ou não. Mais ou menos por aí. Márcia dos Santos, o bebê prematuro já está com 1 ano e 4 meses de idade corrigida. E bem seguro quando pega na mão da gente, mas não anda sozinho. Eu acho que foi essa pergunta que eu respondi na caixa de perguntas agora, uns minutinhos antes de entrar na live. Eu acho que foi essa pergunta aqui mesmo. Estou desconfiado que foi. E ela é bem parecida com o que eu respondi agora há pouco, né? A gente primeiro vê como estão os adultos na volta ali desse bebê, só eliminar algumas questões. Não estou dizendo que é o que acontece na sua casa, mas é importante eliminar algumas questões, como os medos dos adultos da volta. Eu vejo bastante, o bebê está aprendendo a caminhar e medos em volta, o bebê olha assim, meu Deus, está todos os adultos com medo desse movimento que eu estou tentando fazer, então esse movimento deve ser muito perigoso. Então talvez eu nem vá tentar tanto. Então isso acontece bastante, não estou dizendo que é o seu caso, só estou já usando o seu caso como exemplo do que acontece para a gente eliminar situações. Às vezes não é você, às vezes é uma avó, às vezes não é avó, às vezes é uma babá. Às vezes acontece isso. A gente só vai cuidando isso porque a gente tem que mostrar confiança. Estamos ali, vai cair, vai tombar, vai doer, validar a queda, validar o tombo. Não é legal ficar, não foi nada, essa história de não foi nada, não foi, caiu. A gente se incomoda, se assusta, é isso aí, vamos em frente, estamos juntos, estou contigo. É por aí. Beleza, eliminamos isso. Aí para a gente desenvolver essa parte, a gente tem que trazer um objeto, um brinquedo que ele goste muito para ir atraindo ele para o andar. Primeiro lá na borda do sofá, de um lado para o outro, e depois vai afastando cada vez mais para ir alcançando distância sem estar apoiado em algum móvel, alguma situação assim.
Mas tem que encontrar esse objeto. Eu já vi bebês, já trabalhei com bebês que o bebê não fazia nada, até que eu achei o objeto que ele estava desesperado para ver. Às vezes, nem eu dei o exemplo ali antes, um pote com massa crua dentro fazendo barulho. O que é isso novo que me trouxeram aqui que eu não tinha visto ainda? E aí ele foca naquilo e vai atrás. Vai atrás nas devidos momentos ali, né? Primeiro apoiado nos móveis, depois sem estar apoiado nos móveis. Mas é mais ou menos por aí. E cada vez que você dá a mãozinha para o bebê andar com a sua mão, ele tá perdendo uma oportunidade de caminhar, de aprender a posicionar seu corpo com a sua consciência corporal, entendendo como o seu peso vai se ajustar nos joelhos, nos quadris, nos tornozelos, nas solas de pé, como esse corpo vai se ajustar em pé. Quando ele fica caminhando com as nossas mãos ali do lado, ele não precisa organizar essa consciência corporal. E às vezes a gente acha que está acelerando o processo de caminhada e a gente está atrasando um pouco o processo de caminhada. Porque ele precisa, no fim, ele vai ter que caminhar sozinho. E aí ele tá ter esses ajustes que ele faz de tomba aqui, senta lá, é para criar consciência corporal, máxima, para saber que se o corpo vai desequilibrar para lá, eu ativo esse músculo e trago meu corpo para cá de volta. E a gente acaba lá dando a mão porque acha que está ajudando e na verdade é uma vontade nossa de estar ali, né, dando um apoio e não sabendo como fazer isso da forma correta. Mas quanto menos intervenção física nossa ali, melhor. Se a gente vê que a gente consegue apoiar, tá ali para apoiar o bebê, para acolher o bebê, mas ir manejando algumas situações de ambiente que nem eu falei antes, mas não colocando a nossa mão ali em cima e fazendo pelo bebê, ou apoiando, sendo uma bengala para o bebê, é melhor. Porque é mais consciência corporal que ele vai ajustando ali. Sim, quando faço isso, infelizmente, o bebê ainda senta e vem engatinhando. Tá tudo bem, tá tudo certo, ele tá encontrando a forma de se deslocar, tá tudo bem. Mas ele vai... O que acontece aqui? Ele já sabe fazer isso, ele já sabe engatinhar, ele já sabe se deslocar engatinhando. Mas, ao mesmo tempo, ele já levanta. E aí o que acontece é que quando ele levanta, naturalmente ele tem uma visão privilegiada do ambiente, ele enxerga muito mais coisas de pé. Fica você com o olhar próximo do chão, como se fosse o do engatinhar do bebê. Olha o que você enxerga no ambiente. Você enxerga até certo ponto. Agora você fica de pé, na altura que o bebê fica de pé, você enxerga mais coisas do ambiente. Então, aos poucos as coisas vão, a gente dando as possibilidades e aos poucos as coisas vão se ajustando. Esse bebê vai ficar em pé, querer também se deslocar um pouco naquela posição. Vai chegar a maturidade de se deslocar. E aí a gente vai proporcionando essas mudanças de ambiente que eu falei ali nas duas respostas anteriores ali. Para o bebê... para o bebê ir sendo atraído a andar, né, só com os pezinhos ali, não deslocar, não engatinhar. Mas esse início, esse processo, o andar é o movimento mais complexo que tem nesse primeiro momento ali da vida do bebê. É o primeiro momento que na vertical ele vai começar a se deslocar. Posicionar o corpo na vertical e fazer isso, e equilibrar, e posicionar o pé, muito para frente foi demais, muito para trás foi pouco. Exige mesmo todo um funcionamento diferente ali que demora um pouquinho para se ajustar as coisas ali, mas tem essas dicas que eu dei aí para fazer essa ajuda aí pro bebê. Meu bebê está se arrastando sentado, é normal? Tem 11 meses. Não, na verdade a gente, com essa idade, a gente já tem que ver por que ele está com essa falta de força em algumas musculaturas que fazem ele se arrastar sentado. Se você me dissesse, não, meu bebê tem 7 meses e está se arrastando sentado, beleza, ele está encontrando uma forma de fazer aquilo ali. Agora, com 11 meses, já está mais avançado, mais perto do levantar e ainda está se deslocando sentado, sem as mãos. Então, a gente tem que identificar, fazer uma avaliação e identificar, né, que músculos que estão... Como é que foi
os marcos motores anteriores até chegar aqui, como foram todos os marcos anteriores, porque cada um é pré-requisito do outro. Então, o que faltou nesse meio do caminho, o que está faltando, que chegou ali na hora do engatinhar e não tem a força em alguns músculos, e quais músculos que são esses, para conseguir engatinhar, ficar em posição de gato, em 4 apoios, ou pelo menos se arrastar com os antebraços e usar mais os braços para fazer essa movimentação. 11 meses já estamos apertados lá no limite superior do engatinhar, então é importante a gente avaliar, porque podem ser várias coisas aí nessa história. Tem que avaliar melhor e ver cada uma delas, ver todo esse histórico dali para trás. Realmente existe a relação de que quando o bebê desenvolve primeiro a fala, a parte motora pode atrasar? Desconheço. Olha, vou até pesquisar mais sobre isso, depois que a gente encerrar aqui, mas eu desconheço essa relação aí, uma coisa com a outra. Não escutei falar sobre isso, não. Vou procurar para ter certeza e trazer depois algum conteúdo sobre isso. Criança 1 ano e 2 meses não engatinha e não fica em pé. Não engatinha, então provavelmente pulou esse marco aí. E não fica em pé, mas fica sempre no chão. O que faço? Mesmo que eu conversei ali antes. Vamos trazer algum objeto que chame muita atenção do bebê para cima da borda de um sofá, para cima de uma cadeira, para o bebê ter que ir atrás desse objeto. Mas tem que ser uma coisa que ele goste muito, que chame muito a atenção dele. Não pode ser o feijão com arroz de todo dia ali. Tem que ser alguma coisa diferente, nova, que chame a atenção dele para trazer ele para cima com a vontade dele mesmo, com as forças dele mesmo. Isso mesmo. É por aí. Às vezes também essa questão que eu dei o exemplo ali da massa, tem a questão do espelho que chama muita atenção muitas vezes, tem a questão da massa crua dentro de um pote, que daí são 2 sentidos que estimulam o bebê ali, né? Então a gente tem a parte visual e a parte sonora juntas, são 2 sentidos aguçando no bebê para chamar a atenção dele, para ele ir atrás daquele objeto ali. Então olha só, entrou até uma parente minha aqui, será? Lívia de Holanda? Será uma parente desconhecida minha? Tá aqui agora? Enfim, o título da nossa... Bom, já saí respondendo todas as perguntas aqui que apareceram. Beleza. O título da nossa aula de hoje aqui é o bebê com falta de estímulos. O que acontece com o bebê que tem falta de estímulos? E eu postei esses dias sobre isso. Cada marco motor, ele é pré-requisito para o próximo que vai vir. Então, quando o bebê começa a ter dificuldades lá na frente eu digo o andar, correr, o levantar, ficar em pé. E para fazer esses movimentos que são mais complexos, o bebê precisa juntar uma série de habilidades que são mais simples, mais básicas. Que foram construídas ao longo do primeiro ano dele. Então, o bebê aprende uma habilidade básica, guarda ela lá no programa motor. Aprende uma outra habilidade básica, guarda ela no programa motor. Ele vai juntando lá no programa motor, que fica ali, uma gavetinha que fica ali na base do cérebro, e vai guardando habilidades básicas. Chega lá na frente, ele vai ter que fazer uma habilidade complexa. O que é uma habilidade complexa? É a união de mais de uma habilidade básica, 2 ou mais. Então eu vou juntar 3, 4, 5 habilidades básicas para formar o andar. E aí, se essas habilidades básicas não foram bem estimuladas, não foram bem trabalhadas, o bebê pode ter uma dificuldade maior lá na frente. Então, ficou lá pouco tempo de tummy time, cada caso é um caso, mas as habilidades básicas vão facilitando lá na frente. E eu posso passar pelas habilidades básicas e achar que não está atrasado? Posso. Se o estímulo for pouquinho,
O bebê vai aprender a fazer uma... meu bebê fez esfinge, mas ele fez uma esfinge nota 10, ou ele fez uma esfinge rapidinho ali, nota 3, e seguiu adiante e foi para a próxima situação. Então, entendeu? A gente está chegando lá na frente com habilidades básicas com notas menores de desenvolvimento, e aí o bebê precisa de uma habilidade mais complexa lá e falta. E tem dificuldades. Então a gente precisa, primeira coisa é saber o que esperar de cada fase do bebê. Cada fase do bebê, a gente espera que ele faça um movimento novo. Um movimento simples ali, o esfinge, o pivoteio, o rolar, o engatinhar, o sentar, sem apoio, bater palma, alcançar, pegar, soltar, são uma série de habilidades que a gente espera que o bebê faça em cada fase. Então, se eu sei em que fase o meu bebê está, eu sei como eu posso estimular ele. Se eu sei que o meu bebê está na fase de pegar e aprendendo a direcionar essa pegada, eu sei que eu já posso dar a colher dele para ele comer sozinho. Se eu não sei que o bebê está nessa fase, eu estou lá dando colherada na boca dele e não estou oportunizando para ele fazer esse movimento de pega ali, de direcionamento, de motricidade fina. E ele vai perdendo oportunidades de guardar lá no programa motor habilidades que depois ele vai precisar juntar para fazer uma habilidade complexa. Eu coloquei um vídeo esses dias aqui, coloquei um vídeo de um bebê de 1 ano e 10 meses dando raquetada numa bolinha de tênis. Nossa, 1 ano e 10 meses dando raquetada numa bolinha de tênis. Cada caso é um caso. Mas para esse bebê chegar ali, não tem que todos os bebês estarem dando raquetada com bolinha de tênis. Mas para esse bebê estar ali fazendo aquilo, todas as habilidades básicas que vêm antes, que são pré-requisitos para ele conseguir juntar elas e formar aquela habilidade complexa ali, com aquela idade que ele está, foram bem trabalhadas em cada fase. E aí a gente tem que cuidar, porque pode ser tanto... às vezes nessa ânsia de vou estimular muito meu filho, vou fazer várias coisas com ele, também acontece da gente antecipar fases. Tem um momento para cada coisa, que é o que eu sempre chamo das janelas de oportunidades. Tem as janelas de oportunidades para cada momento. Assim como eu vejo alguns momentos passando e não sendo estimulados, eu vejo outros momentos que nem chegaram ainda sendo estimulados. O mais clássico é o sentar, por exemplo. Sentar lá, o bebê sendo colocado sentado antes da maturidade dele para ficar sentado. E aí também a gente causa problemas em relação a isso. Mas é importante a gente ter os pré-requisitos bem trabalhados para depois desenvolver uma habilidade complexa. E assim vai indo por diante, cada vez aumenta mais. Depois, mais lá na frente, deixou de ser bebê, é criança e vai aprender a andar de bicicleta, eu vou reunir tudo que eu aprendi lá no meu primeiro, no meu segundo, no meu terceiro ano de vida, todas as habilidades básicas ali que eu usei, e eu vou juntar para conseguir andar de bicicleta. Se eu tenho lá tudo com umas notas baixas de desenvolvimento, as habilidades básicas, eu vou ter dificuldade de juntar elas e formar uma habilidade complexa que é andar de bicicleta. Então, por isso a importância de, nessa primeiríssima infância, a gente já ir trabalhando direitinho em cada fase, o que acontece, o que não acontece. Se o atraso está acontecendo, a gente está com tempo ali para, às vezes, dar 2 passos para trás, saber quais são esses 2 passos para trás, para depois dar 1 passo para trás, para depois dar 2 passos para frente. Então, é muito importante a gente cuidar disso. E isso vai seguindo adiante. Falei do andar de bicicleta, depois tem praticar esportes lá na idade escolar, depois tem praticar esportes na vida adulta, não só esportes, daí tem uma série de coisas lá, tirar carteira de motorista, dançar na festa com os amigos, tem os que não sentem a vontade de dançar porque são descoordenados, tem os que não sentem a vontade de fazer esportes porque não tem coordenação motora, mas tudo isso vem lá dessa primeiríssima infância e vem todo desses pré-requisitos. Ou chega lá no final, ou tem os pré-requisitos ou não tem. Só que em muitos casos lá, o seu amigo que é descoordenado lá, que não tem coordenação motora, ninguém falou que ele estava atrasado em nada. Lá no início, quando ele tinha 2, 3, 4, 5 anos. 6 meses, 12. Então, a gente tem que ir cuidando isso. Ó, deixa eu ver outra pergunta aqui.
Brinquedos como o empurrador não seria o andador tradicional, auxiliam ou atrapalham o bebê a andar. Quando minha bebê empurra o brinquedo estando de pé, ela consegue andar, fico com dúvidas. Não, eu não usaria. Não usei, né? Não usei com a minha filha. Eu acho que todas essas bengalas não são necessárias para o bebê aprender a andar. O que acontece? Na sola do bebê tem uma série de sensores que levam informação para o cérebro. E o cérebro devolve para os músculos o que ele tem que ativar, o que não tem que ativar para fazer a tarefa que o bebê está tentando. Tá? Quando o bebê tem a liberdade mesmo de explorar o seu corpo em pé, sem nenhuma bengala, tu tem uma qualidade de informação que vai para o cérebro. Quando o bebê leva informações para o cérebro se apoiando em uma bengala, você tem uma qualidade inferior de informações. Então a cérebro manda, bom, para se equilibrar você precisa disso, disso e daquilo. Mas o bebê está se apoiando numa bengala. Então são tipos de bengalas que eu não... O andador nem se fala, né? O andador já era um objeto que era para estar proibido. Em alguns países, inclusive, já está. O Canadá já está há mais de 10 anos proibido a venda, a fabricação, comercialização do produto lá, porque já viram que ele mais atrasa, além dos perigos dele lá, ele atrasa o desenvolvimento motor dos bebês. E aí criaram esse tipo de carrinho que o empurrador que segura ali e empurra e vai ser ele mesmo segurando. Não é tão ruim quanto o andador, que ergue o bebê para cima, mas também não deixa de ser uma bengala. O máximo de bengala que eu acredito ser benéfico é aquele momento que o bebê levanta na borda de um sofá. Mas o que acontece? Qual é a diferença? Quando o bebê levanta na borda de um sofá, ele chegou até essa borda, e de preferência é isso que deve acontecer, ele chegar por sua conta própria. Chegou na borda do sofá e fez a sua força, sem ajuda de ninguém, para encontrar o seu equilíbrio perfeito e entrar ali na posição em pé. E vai ficar por um bom tempo ali explorando essa posição de um lado para o outro, voltando a ficar sentado e voltando a engatinhar, que nem no caso do que falaram antes aqui, que daí ele pega, senta no chão, engatinha quando vai, e vai fazer esse processo até o momento que vai procurar dar os seus primeiros passos. Vai achar uma coisa interessante um pouco mais distante do que está ali por volta do sofá, e aí vai dar os seus primeiros passos fora, mas já entendendo como é o seu corpo sem nenhuma bengala. Todas essas informações passando pelo pezinho já mostrou para ele, lá para esse cérebro, para esse programa motor, como é que é ficar em pé sem ter que se apoiar em nada, que é o que a gente quer, que o bebê vá sem apoiar em nada. Né? Que a gente caminha sem se apoiar em nada. Depois, quando fica velhinho, a gente volta a usar a bengala lá e começa a precisar dela. Mas a ideia é ter essa consciência corporal e ter uma postura, inclusive, melhor. Um bebê que consegue andar ali sem essas bengalas, ele tem uma postura melhor em pé. Ele tem uma ativação de músculos posturais, da lombar, do abdômen, diferente de um bebê que fica com bengalas apoiando, porque daí é a mesma coisa nós. Se eu andar apoiado no andador, eu não vou precisar fazer eu vou precisar fazer menos força em músculos abdominais, vou precisar fazer menos força em músculos lombares, vou precisar fazer menos força em músculos das pernas. Se a gente pegar um andador, um empurrador, digamos assim, né? O andador nosso parece um empurrador do bebê. Se a gente pegar um andador, um empurrador assim, e nós andarmos assim, a gente vai ver que não precisa, é facilitado andar. Mas nessa fase o bebê só está recebendo informações e mais informações, ele tem sede de informações. Às vezes ele se irrita por não conseguir fazer algumas coisas, mas a gente está ali apoiando e driblando essas situações aí de irritação que vão surgindo. Mas eu não aconselho nada de bengalas, né? Nada de empurrador, nada de andador, nada dessas situações aí para o bebê apoiar. Exige um pouco mais de paciência nossa? Exige um pouco mais de paciência nossa. Demora um pouco mais de tempo para ele criar essa consciência corporal e realmente andar sozinho. Ali com o empurrador ali, você já vê andando com aquilo ali, né? Mas sem aquilo talvez demoraria um pouco mais de tempo.
mas a qualidade de postura que sai depois é muito melhor. A consciência corporal dele em pé, de saber se equilibrar, de sentir que vai tombar, mas não tomba porque ativou uma musculatura transversa do abdômen, ativou um lombar, ativou um quadrado lombar e se recuperou de uma queda e ficou em pé. Essa consciência corporal a gente pega sem nenhuma bengala. Sem nenhuma bengala. E aí isso vai facilitar depois um correr, vai facilitar um pular, vai facilitar um escalar, vai facilitar uma série de coisas depois. Vai facilitar uma série de coisas. Vai ser muito mais fácil fazer as coisas ali. Então, a gente tem que cuidar sim essas coisas e prestar atenção, né? Porque assim, a gente resolve uma situação agora, essa aí, do equilíbrio e tal. Daqui a 2 meses a gente tem um outro desafio pela frente aí. O bebê está fazendo outras coisas e a gente fica perdido de novo. O que é, o que não é. E para não ficar perdido em todas as fases aí do bebê, que tem até os 2 anos de idade, tem lá o link na minha bio, lá a lista de espera para a próxima turma do curso Autonomia do Bebê, onde a gente vai lá e explora tudo isso. Todos os marcos motores, todas as janelas de oportunidades, para não ficar perdido se está antecipando, se está faltando alguma coisa aqui, se está demorando demais para alguma coisa acontecer. A gente tem lá tudo direitinho, o que é cada fase, o que esperar de cada fase, se está atrasado, como voltar um passo atrás, como voltar para frente e aproveitar o máximo possível de cada marco motor. O máximo possível. Passar com todos nota 10 e terminar os 2 anos de idade com tudo nota 10, tudo recuperado. Se alguma coisa aí atrasar, a gente já acerta ali, já se esforça para acertar ali e chega lá com 2 anos com essa parte resolvida, a base da casinha montada sem nenhum tijolo faltando. E se não tem nenhum tijolo faltando na base da casinha, vai ser muito difícil de derrubar ela lá na frente. Tá certo? Então, de nada. Agora eu vi os agradecimentos aqui. Obrigado por toda a ajuda, todos os esclarecimentos, excelente explicação didática. Valeu, obrigado. Show de bola, então. Quem tiver mais dúvidas lá, ó, tem caixinhas de perguntas abertas ali. Tem a caixinha de pergunta aberta no meu story lá. Entra ali no meu story lá e manda sua pergunta que eu vou continuar respondendo até amanhã ali, essas perguntas ali. Então, e toda quinta-feira abre uma nova caixinha de perguntas. Tá certo? Muito obrigado pela presença aí. Olha só, se liguem em uma coisa. Estou preparando aqui um encontro, fazer uma live, vou preparar ainda, tô conversando aqui em negociações com a nutricionista pediátrica. Tô conversando com a nutricionista pediátrica e em breve a gente vai fazer uma live juntos aqui nesse nosso horário aqui das 20 horas, certo? E daí a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão dos alimentos, vamos ver se nós vamos falar sobre a introdução alimentar, alguma coisa nesse sentido. Estamos organizando lá, mas fiquem de olho nesse horário aqui das 20 que vai acontecer, provavelmente vai acontecer aqui esse nosso encontro aqui com a nutricionista pediátrica. Tá bem? Então tá, um bom restinho de semana, que amanhã é sexta, amanhã vai sextar. E um bom final de semana para você e seus bebês, suas famílias. Tá bem? Então, beijão, até a próxima. Obrigado pela presença, adorei a participação de todo mundo hoje, estava bem bom. Até mais!